Imagine acordar no meio da noite e ouvir tiros. Você corre pela casa e encontra seus pais mortos. E no próximo segundo, é sequestrado por um homem estranho, levado para um local isolado, sem saber o que vai acontecer com você. Esse foi o pesadelo real e vívido de Jamie Closs. Em 15 de outubro de 2018, ela estava dormindo quando um homem invadiu sua casa, matou seus pais e a levou. Por 88 dias, Jamie foi mantida em cativeiro, vivendo um tormento diário. Mas no dia 10 de janeiro de 2019, ela fez algo que ninguém acreditou ser possível. Ela fugiu. Neste vídeo, vamos revelar como Jamie desafiou tudo o que parecia impossível, enfrentando o medo e a dor para encontrar sua liberdade. Na noite de 15 de outubro de 2018, a tranquilidade de Barron, uma pequena cidade no Wisconsin, foi brutalmente interrompida. Jamie Closs, de apenas 13 anos, estava em casa com seus pais, Denise e James, em sua casa isolada, quando um homem desconhecido invadiu sua residência. Sem aviso, ele arrombou a porta e entrou, armado com uma espingarda. O que aconteceu a seguir foi devastador. Em questão de minutos, Jamie viu seus pais sendo assassinados diante de seus olhos. Seu pai, James, foi morto primeiro. Em seguida, sua mãe, Denise, também foi baleada fatalmente. O som dos disparos ecoou pela casa, e a jovem ficou paralisada de medo. Mas o pior ainda estava por vir. O invasor, Jake Patterson, sequestrou Jamie, arrastando-a para fora de sua casa e colocando-a em seu porta-malas. A comunidade de Barron foi tomada por um choque absoluto. Quando a polícia chegou ao local, já era tarde demais. Os corpos de Denise e James foram encontrados dentro da casa, mas Jamie estava desaparecida. Uma busca foi iniciada imediatamente, com equipes de resgate vasculhando a região, mas não havia sinais de Jamie. Desaparecida sem pistas, o mistério sobre seu paradeiro começou a crescer a cada hora. A notícia se espalhou rapidamente, com toda a cidade unida para encontrar a jovem. Mas enquanto todos procuravam por ela, Jamie estava em um lugar completamente diferente, no cativeiro, sem saber se algum dia veria sua casa novamente. O desaparecimento de Jamie rapidamente se transformou em uma das maiores operações de busca do estado. A comunidade de Barron, que antes era conhecida por sua calma e tranquilidade, agora foi marcada pela tragédia. As autoridades locais, com o apoio do FBI, iniciaram uma busca implacável. A área ao redor da casa dos Closs foi isolada, enquanto centenas de voluntários se reuniram para ajudar, andando pelas florestas densas e fazendo buscas de porta em porta. Mas apesar de todos os esforços, Jamie parecia ter desaparecido sem deixar rastro. A mídia, atenta ao caso, cobria cada movimento da polícia, enquanto os pais de Jamie, agora mortos, se tornavam uma parte central da investigação. A pergunta que todos se fizeram era: onde estava Jamie? Se ela ainda estivesse viva, quanto tempo mais ela resistiria nas mãos do seu sequestrador? A polícia começou a buscar qualquer pista que pudesse levar ao paradeiro de Jamie. Informantes apareceram e relatos de pessoas que disseram ter visto algo suspeito na noite do crime ocorrido. Mas nada parecia fazer sentido. O sequestrador havia desaparecido muito rapidamente. Ninguém sabia quem ele era, nem por que Jamie foi escolhida como alvo. Enquanto isso, Jake, o sequestrador, mantinha Jamie em cativeiro em uma cabana isolada, a centenas de quilômetros de Barron. Sem saber, Jamie já estava vivendo um pesadelo que parecia não ter fim. Mas o que ninguém sabia era que, por mais difícil que fosse, a jovem começava a traçar um plano. Cada dia que passava, ela se tornava mais determinada a escapar de seu pesadelo. Jake não era um homem comum. Ele não tinha um histórico criminal significativo, mas havia algo nele que o faria agir de maneira impiedosa e calculista. Nascido e criado em uma pequena cidade de Wisconsin, Jake era um jovem recluso, sem muitos amigos e com comportamentos estranhos que frequentemente passam despercebidos. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, havia uma obsessão macabra. Jake não agiu por acaso. Ele tinha um plano. Desde o momento em que viu Jamie pela primeira vez, ele decidiu que ela seria sua. Ele passou meses observando sua casa, esperando o momento perfeito para agir.
Sabia que Jamie vivia em uma casa isolada e que sua família não tinha muitas conexões fora da pequena comunidade de Barron. Tudo foi meticulosamente planejado. Ele esperou o momento certo e, quando finalmente invadiu a casa dos Claws, agiu com rapidez e brutalidade. Com a ajuda de uma espingarda, Jake matou os pais de Jamie e a sequestrou sem hesitação. Ele sabia o que queria e não tinha medo de usar violência para alcançar seu objetivo. Após o sequestro, Jake levou Jamie para uma cabana isolada, em uma área remota, distante da cidade. Lá, ele a manteve em cativeiro, trancada em um quarto, longe de qualquer possibilidade de fuga. Sua obsessão por Jamie o levou a cometer esse crime macabro, sem remorso. Mas o mais aterrador de tudo era o fato de que Jake não era um criminoso comum. A mente de Jake Patterson era uma bomba relógio, e Jamie, sem saber, estava prestes a fazer a coisa que ele mais temia: escapar. Após ser levada para uma cabana isolada, a realidade de Jamie se tornou um pesadelo. Trancada em um quarto, sem móveis e sem conforto, ela enfrentava o medo constante e a solidão extrema. A cabana estava situada em uma região remota de Wisconsin, longe de qualquer ajuda ou possibilidade de fuga. Jake, seu sequestrador, vinha até ela periodicamente, mas seu comportamento era imprevisível. Às vezes, ele parecia cordial, até amigável, mas em outras, era frio e ameaçador. James sabia que sua única chance de escapar seria sobreviver às agressões e encontrar um momento de fraqueza no sequestrador. Ela mantinha os olhos abertos para qualquer oportunidade. Apesar de estar em um cativeiro, ela tentou, de alguma forma, manter a esperança viva, pensando em sua família e nas pessoas que poderiam estar procurando por ela. Ela sabia que sua sobrevivência dependia de não perder a sanidade. Durante esse tempo, Jamie foi obrigada a manter-se quieta e obediente, tentando não chamar a atenção de Jake para suas tentativas de fuga. Mas o sequestrador estava atento, e qualquer sinal de resistência era severamente punida. Mesmo assim, Jamie sabia que a única maneira de sobreviver seria manter a calma e esperar pela oportunidade certa. As semanas passavam lentamente, e a dor da perda de seus pais e da separação de sua vida anterior era quase insuportável. Dentro de sua mente, Jamie traçava planos. Ela sabia que não poderia esperar passivamente. Cada detalhe de sua prisão foi analisado. Como uma prisioneira que se recusou a ser derrotada, ela se manteve forte, tentando entender os hábitos de Jake, observando suas idas e vindas, buscando uma brecha, por mais pequena que fosse, que pudesse ser sua chance de liberdade. No dia 10 de janeiro de 2019, após 88 dias de cativeiro, Jamie finalmente encontrou a brecha que tanto esperava. Jake avisou que iria para o trabalho e que se ela tentasse algo teria o mesmo fim que seus pais tiveram. Porém, Jamie sabia que esta seria sua única chance. Ela observou que já tinha se passado um bom tempo que Jake tinha saído. Ela não perdeu tempo. Com um misto de medo e determinação, Jamie conseguiu escapar do quarto onde estava trancada. Jamie sabia que a única maneira de sobreviver seria correr até encontrar ajuda, e seu coração batia forte enquanto ela saía pela porta da cabana. Ela não sabia exatamente para onde estava indo, mas tinha uma única certeza: de que precisava fugir. Ela correu pela neve, sem se importar com o frio intenso ou com os obstáculos que surgiam no caminho. A paisagem era desolada e ela estava em um terreno desconhecido. Mas Jamie manteve os olhos firmes no horizonte, determinados a se afastar o máximo possível da cabana. Por sorte, ela cruzou com uma vizinha de Jake. A mulher rapidamente ofereceu ajuda a Jamie. A fuga de Jamie foi um momento decisivo que mudou tudo. Em questão de minutos, a polícia foi chamada, e logo depois, os agentes chegaram ao local para resgatar a garota. Jamie, exausta e traumatizada, foi finalmente salva. Mas sua luta ainda estava longe de acabar. A notícia de sua fuga foi divulgada rapidamente, e a população respirou aliviada. Mas a grande questão agora era: quem era o sequestrador? A polícia sabia que Jamie tinha acabado de escapar das mãos de um homem muito perigoso, mas ela ainda estava em choque e suas memórias estavam fragmentadas. Aos poucos, no entanto, Jamie começou a fornecer informações sobre seu sequestrador. Ela falou sobre um homem com cabelo loiro, de olhos azuis, e contou que ele a levou para uma cabana isolada.
Essa informação foi suficiente para dar início à investigação de forma mais direcionada. Foi então que, em um esforço coordenado, chegaram em Jake Patterson. Eles rastrearam todas as pistas possíveis e descobriram que ele morava em uma área próxima. Logo, os policiais encontraram o carro de Patterson, abandonado em um local próximo à sua casa. Quando chegaram à sua residência, os agentes prenderam Jake sem que ele oferecesse resistência. Durante o interrogatório, Jake confessou ser o responsável pelo sequestro e pela morte dos pais de Jamie. Ele admitiu que havia planejado tudo meticulosamente e que, após sequestrar Jamie, pretendia mantê-la em cativeiro por tempo indefinido. Ele também revelou, com uma frieza perturbadora, que havia acompanhado Jamie por meses, observando-a antes de atacar. A captura de Jake encerrou a busca, mas não a dor de Jamie. A prisão de Jake Patterson foi apenas o início do processo de justiça para Jamie Closs. Após sua confissão, as autoridades formalizaram rapidamente as acusações. Ele foi indiciado por 2 homicídios em primeiro grau e um sequestro. A intensidade do caso e o impacto causado na comunidade fizeram com que o julgamento de Jake se tornasse amplamente divulgado pela mídia. Durante o julgamento, Patterson admitiu todos os seus crimes. Ele declarou sem hesitação que havia planejado os assassinatos e o sequestro com meses de antecedência. Ele também relatou, de maneira perturbadora, que acreditava que poderia manter Jamie como sua prisioneira indefinidamente. Jamie, ainda muito jovem e traumatizada, não compareceu ao tribunal, mas escreveu uma declaração que foi entregue por meio de seus advogados. Ela expressou sua dor, mas também sua determinação em superar o que aconteceu. Sua força contribuiu não apenas para sua comunidade, mas também para pessoas ao redor do mundo. Jake Patterson foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, recebendo 2 sentenças consecutivas pelos homicídios de James e Denise Closs, além de uma longa pena pelo sequestro de Jamie. A história de Jamie Closs é uma das mais impressionantes de coragem e resiliência que já vimos. Ela não apenas sobreviveu a uma tragédia devastadora, mas também encontrou forças para escapar e, com sua coragem, garantiu que seu sequestrador fosse levado à justiça. Sua história nos lembra do poder da determinação, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. E agora, queremos saber sua opinião. O que você achou da história de Jamie Closs? Deixe seu comentário abaixo, pois sua participação é muito importante para nós. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdo como esse para você. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre crimes reais e mistérios ainda não resolvidos. Obrigado por assistir e até o próximo caso.